No ar, mais uma edição do Band Eleições aqui na tela da TV Band Vale. O programa de hoje vai discutir o cenário das candidaturas na região que seguem em confirmação para as eleições de novembro. O xadrez eleitoral não para. No programa de hoje, recebemos a consultora política Gil Castilho, especialista em estratégia de comunicação política. São 28 anos de experiência em eleições, não só no Brasil, mas na América Latina, também na África. Ela está via Skype conosco. Gil, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Nicolini. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Estar aqui com você. Muito bom. Conosco também aqui no estúdio participa Guilhermo Codazzi, com 20 anos de experiência jornalística, com destaque na cobertura investigativa. O Guilhermo Codazzi é jornalista, escritor e editor-chefe do jornal O Vale e também da Gazeta de Taubaté. Guilhermo, obrigado pela presença aqui no Band Eleições. Boa noite. Boa noite, Nicolini. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer. Obrigado pelo convite. Bom, a gente começa destacando que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, lançou esta semana o Plano de Segurança Sanitária para as eleições. E a gente separou aqui os principais destaques. Os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais e deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. A distância de 1 metro entre as demais pessoas também deverá ser mantida. O tribunal recomenda ainda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Os cerca de 2 milhões de mesários no país deverão trocar as máscaras de proteção a cada 4 horas, manter distância mínima de 1 metro entre os eleitores e os demais mesários e limpar as superfícies com álcool 70%, além de higienizar as mãos com álcool em gel constantemente. Eleitores e mesários que estiverem com sintomas da Covid-19 não devem comparecer à votação. A ausência poderá ser justificada posteriormente. Bom, a gente tem aí algumas novidades sanitárias e importantes nesse momento de pandemia, mas eu queria começar com a Gil Castilho aqui falando das mudanças que a gente já está tendo nas convenções, que era um momento de festa, convenção era a hora já de foguetório, desfile em carro aberto, a apresentação do candidato, tudo isso está acontecendo de forma virtual. A campanha só vai pegar no breu mesmo com a propaganda eleitoral em 27 de setembro ou em 9 de outubro com a propaganda na televisão? Como é que você analisa esse momento, Gil? Olha, eu acho que é um momento realmente onde estamos aprendendo a fazer campanhas eleitorais dentro do chamado novo normal, né? Você abordou muito bem a questão das convenções partidárias. Elas são, de fato, aí o primeiro grande marco de desafio de como se fazer uma campanha eleitoral nesses momentos de confinamento, de isolamento social, justamente porque aquilo que você falou, né? As convenções partidárias, muitas vezes, elas sempre foram colocadas como um momento de simbolismo, de união, né? De força, de como colocar essa candidatura sustentável, né? Era um símbolo muito importante a questão da convenção. E aí que quando você não consegue mais juntar as pessoas dentro do mesmo local para que elas possam vibrar dentro daquele cerimonial todo que existem nas convenções, isso tudo muda a linguagem com que você precisa aprender a trabalhar e, logicamente, muda um pouco aí a questão do próprio sentimento que você consegue passar com as convenções ou não. Então, a gente vê, às vezes, algumas convenções que a gente viu aí as primeiras, né, que deram esses primeiros passos, convenções até de partidos fortes, de coligações fortes, e que quando você abre para a foto, né, parece uma coisa assim pequena, uma coisa sem respaldo. Então, um grande desafio, e falando isso do ponto de vista da comunicação mesmo política, é a gente conseguir implantar novos modelos de comunicação, né? Modelos que privilegiem essa comunicação digital, a telinha fechada, né? A tela pequena, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, para expressar esses sentimentos de força. É um grande desafio, na verdade, nós estamos aprendendo a lidar com isso nesse momento. Agora, Guilhermo, você que acompanha aqui na nossa região metropolitana, você viu um barulho que você esperava nessas convenções que já aconteceram no final de semana passado? Tem outras grandes convenções para esse final de semana ou o pessoal não está sabendo lidar muito com isso? Bom, Nicolini, você começou o programa falando sobre xadrez político. A gente pode dizer que esse tabuleiro eleitoral
está sendo movimentado, está bem movimentado nesses últimos dias nas principais cidades da nossa região, como São José dos Campos e Taubaté. E a gente tem acompanhado atentamente em São José dos Campos uma questão mais ligada ao PSL, se vai ter uma candidatura própria, se vai apoiar o PSDB, se vai apoiar outro candidato, outra candidata, na verdade. E em Taubaté temos aí a movimentação do xadrez político, com velhas raposas que jogam muito bem esse jogo, movimentando as peças, conseguindo apoios, retirando candidatos que aparentavam pré-candidatos que estavam no páreo. Então a gente ainda vai ver muita coisa nesse xadrez eleitoral até o fim do prazo para as convenções. E um ponto importante nessas eleições é o número grande de candidatos a prefeito em algumas cidades da nossa região. E volto a citar São José dos Campos e Taubaté. São José, por exemplo, na última eleição teve 6 candidatos e hoje a gente já tem 12 nomes que se colocam como pré-candidatos, alguns já como candidatos. E em Taubaté a gente tem um número de 7 na última eleição e a gente já tem mais de 11 nomes em discussão. Isso tem muito a ver com o veto a coligações para eleições de vereadores. Então, muitos partidos eles têm optado por lançar candidatura própria a prefeito para ter mais visibilidade na TV, no rádio e assim conseguir uma bancada maior nas câmaras. Isso deve gerar uma fragmentação nas casas legislativas e gera também esse inchaço no número de postulantes aos cargos executivos. Agora, a gente que já acompanhou tantas eleições, né, Guilherme, a gente viu muito pouco barulho nesse último final de semana, que a gente teve aí as convenções do candidato à reeleição em São José dos Campos, o Felício Ramute, do candidato do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, que são candidatos que entram para brigar pela vitória, e uma questão muito reduzida, né, apenas ali no meio da internet e no meio deles, né? Eu acredito até que mais do que os nomes confirmados, os nomes ainda não confirmados é que estão gerando esse barulho, pelo menos nessas duas grandes cidades. Em São José dos Campos, a gente tem essa briga por esse voto da direita, né? Um voto mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro, que nas últimas semanas, no último mês, teve um crescimento na sua popularidade. Então, é um espólio que muita gente quer conseguir conquistar esse voto, esse apoio de pessoas que estão favoráveis ao presidente em São José dos Campos. Então, a gente tem essa disputa pelo PSL, a gente tem destituições de executivas municipais, a gente tem um jogo sendo travado aí nas trincheiras políticas, um jogo muito duro, está sendo travado em São José. E em Taubaté também a gente tem um jogo parecido com a busca de novos apoios à candidatura do PSDB. A gente teve o caso do Avante, do Gabriel Pinelli, que se colocava como um possível candidato, fazendo críticas duras à atual gestão e que acabou perdendo a sua vaga nessa disputa. E temos também o caso do vereador Digão, que também ele está com a candidatura ameaçada. Há uma expectativa de que o Progressistas acabe apoiando o PSDB. Isso a gente só vai acompanhar, vai consolidar nas próximas horas, nos próximos dias. Gil Castilho, o pessoal deixa para a última hora. É estratégia ou é falta de certeza se vai conseguir lançar o candidato? Eu acho que nesse ano é um misto das duas questões, né? O Guilherme falou muito bem, você também. É um momento de xadrez do jogo eleitoral. Normalmente, as candidaturas acabam definindo essas questões mais próximas mesmo do período de convenção, mas esse ano há uma série de fatores que têm contribuído para isso. Vocês passaram por isso em alguns momentos aqui. A própria questão da não coligação nas chapas, né, proporcionais possibilitou aí um grande número de candidatos que estão saindo aos cargos executivos. Eu acho que a exemplo de 2018 na Câmara Federal, a gente vai ter uma fragmentação bastante grande nas câmaras municipais. Isso vai impactar muito na questão da governabilidade lá na frente, não é? E aí também a gente teve toda uma incerteza de data da eleição, o que coloca também um monte de inseguranças e ansiedades nessa questão do jogo político. Então, todos esses elementos têm contribuído para que algumas candidaturas elas acabem
tendo sido prejudicadas aí na composição dessas chapas. Perfeitamente. Você acredita que está mais fácil ou mais difícil para quem tenta chegar pela primeira vez? A vereança, por exemplo, Gil. O jogo político para quem chega, né, ele sempre é mais difícil. Não especificamente nesse pleito, mas sempre foi assim, né? As pessoas que já têm uma exposição maior, que já têm uma carreira política mais consolidada, elas acabam sendo mais lembradas, né? Quando a gente tem uma possibilidade de fazer uma campanha porta a porta mais intensa, ou a gente tem a condição de colocar, de juntar as pessoas, de passar os projetos para grupos maiores, essa mensagem ela tem a tendência de ser mais rápida a chegar nas pessoas, não é? Mas nesse momento de pandemia, os estrategistas de comunicação política estão tendo que criar estratégias dentro da legislação eleitoral que permitam com que as pessoas, com que a população conheça esses novos candidatos, né? Então, se por um lado o adiamento das eleições em 1 mês e meio praticamente ajuda um pouquinho, dá um pouquinho mais de equilíbrio para essas pessoas que estão entrando no momento agora, é importante elas entenderem que esse diálogo com a população ele já tem que ter começado, né? E ele tem que continuar, senão o jogo fica muito desigual realmente, né? As pessoas, por conta da Covid, inclusive, pessoas que estão em mandatos, elas tiveram uma exposição maior, porque foi necessário que o poder público, tanto no legislativo quanto no executivo, divulgassem mais as suas mensagens em função da Covid. Então, muitas dessas pessoas acabaram tendo uma exposição maior do que as pessoas que estão entrando na política agora. Perfeito. É um jogo um pouco desequilibrado no meu ponto de vista. Perfeito, Gil. Guilherme, você que acompanha aqui o dia a dia da região metropolitana, você espera uma grande renovação nas câmaras municipais, nas prefeituras, ou não? O status quo tem vantagem? Olha, eu acredito que, como a Gil ponderou, o fato da gente estar num ano com uma pandemia, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, prejudica a chegada de novas pessoas. Então, quem já está no cargo, já tem um trabalho sendo desenvolvido aí há pelo menos 3 anos e meio, 4 anos, eu acho que leva uma vantagem considerável. Eu acredito também que há uma mudança no quadro político. Tivemos, por exemplo, em 2016, na última eleição municipal, uma mudança significativa. Vou dar um exemplo aqui da nossa região. Em 2012, o PT, por exemplo, conquistou 8 prefeituras, incluindo prefeituras importantes como São José e Jacareí. Em 2016, a reboque de todo o processo de impeachment, acusações do Petrolão, Lava Jato, enfim, o PT foi para 0. Então, ele zerou em prefeituras, ele não conquistou nenhuma das prefeituras, não conseguiu se reeleger. E no Brasil, ele perdeu 60% das prefeituras que ele havia conquistado na eleição anterior. Então, a gente tem um processo em 2016 que não se repete agora, na minha avaliação. A gente teve 2018, na eleição seguinte, já uma eleição federal e para governadores, enfim, que a gente também teve um quadro em que o PSDB, que conquistou 14 prefeituras na nossa região em 2016, ele, para 2018, também foi atingido com nomes importantes, como Aécio Neves e outros nomes, acabou perdendo muito o seu poder de fogo nas urnas, e a gente teve a eleição de Bolsonaro, que era um candidato que não estava naquele páreo entre PT e PSDB. Em 2020, eu não acredito que exista essa vontade de renovação tão grande quanto aconteceu nas eleições anteriores, que foram pautadas pelo voto contra a corrupção. Esse é o Band Eleições, que vai para um rápido intervalo comercial e volta em instantes com a cientista político Gil Castilho e o jornalista Guilherme Codazzi. Não saia daí.